Boa noite, tudo bem? A nossa primeira aula hoje vai ser sobre os conceitos básicos de TDAH. Essa é uma mentoria bem específica para intervenção, intervenção psicopedagógica, né, de adolescentes com TDAH. Então, foi uma necessidade que surgiu do grupo e eu espero estar somando com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência. Eu sou a Liliane Guapindaia, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga. Aí a gente vai tendo várias formações, né? Sou especialista em ABA também e autismo. Atendo já na prática clínica há 10 anos. Então, eu, na verdade, amo o que eu faço. Então, eu vivo 100% da psicopedagogia, eu vivo desse trabalho de intervenção, de atendimento. Em sala de aula, eu nunca atuei como escola psicopedagoga de sala de aula. Eu atuei como psicopedagoga de algumas escolas em Belém do Pará, dentre elas uma rede educacional adventista, e também atuei também em faculdades como psicopedagoga e professora de cursos de pós-graduação, professora e coordenadora do núcleo de pós-graduação, com 3 faculdades, faculdade FCE, a faculdade Sinapses e a faculdade Campos Elísio, tá bom? E hoje eu quero trazer para vocês um pouco desse conceito básico do TDAH. Eu vou aumentar o slide para vocês, e aí eu só não vou conseguir observar o chat agora, porque eu estou com a tela cheia, mas qualquer coisa, vocês podem falar, tá bom? Aí vocês podem usar o microfone para vocês falarem, caso vocês não estejam me ouvindo e me escutando em algum momento, tá bom? Então, eu sou a Liliane, eu tenho, como eu falei para vocês, essas formações em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, especialista em ABA, autismo, e eu também faço parte da Associação ABNEP, que é uma associação brasileira de psiquiatria, neurologia e profissionais afins. Deixa eu passar aqui os slides para vocês. Então, a gente vai começar essa nossa primeira aula. Eu acho bem importante eu estar passando para vocês aqui esse conceito básico aí do TDAH. Porque já que a gente vai trabalhar com TDAH durante esses 3 meses, a gente vai entender um pouquinho dessa intervenção, como é que essa pessoa, né, com TDAH, tanto criança quanto adolescente, porque a gente vai precisar falar da criança também. Então, como é que funciona esse trabalho todo do psicopedagogo, do neuropsicopedagogo? Junto a essa intervenção, a gente precisa conhecer os conceitos. E é em cima dos conceitos que vocês vão lembrando das propostas de intervenção que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu trabalho atualmente e resido em Florianópolis. Eu trabalho num centro multidisciplinar que é especializado em autismo e análise do comportamento. Como terapeuta ABA, eu trabalho com crianças e adolescentes com autismo e faço a intervenção desses adolescentes também em grupo, porque a gente tem um grupo de habilidade social. Então, o adolescente com autismo, ele tem como comorbidade o TDAH. Então, vocês precisam entender que o TDAH ele é um transtorno muito frequente também dentro da comorbidade do TEA, que é o autismo. Então, a gente precisa estudar o TDAH, entender o conceito de TDAH, para, junto com os outros profissionais, a equipe multidisciplinar, intervir aí e atender esse adolescente, fazer com que ele se sinta prazeroso ali nesse processo terapêutico. Então, o que é o TDAH? O TDAH é o transtorno do déficit de atenção, que ele foi considerado aí com essa sigla, né? Que é o TDAH. Eu não sei se vocês lembram, quem é aí um pouco mais do início aí dessa discussão aí toda do TDAH, dessa dificuldade do TDAH,
que traz aí processo de aprendizagem. Quem foi ali, quem é da época ali, por exemplo, de 2015, 2016, lembra que antes de 2015, o TDAH não era TDAH, ele era TDA e o H separado. E agora não, a gente tem essa junção aí com o DSM-5, que saiu aí a nova edição depois de 2015. A gente tem a nova atualização do DSM-5, né? A gente tinha o DSM-4, ele separava o TDAH, TDA, agora a gente tem aí o DSM-5, que ele vem para juntar. Então, a gente tem aí o TDAH como um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e acompanha frequentemente o indivíduo por toda a vida. Ele vai se caracterizar por os sintomas bem comuns de desatenção, inquietude e impulsividade. Ele também pode ser chamado de DDA em alguns livros, né? Algumas literaturas você pode encontrar esse termo, o DDA, tá bom? Que em inglês, né, também você pode encontrar o ADD, ADH, ou AD ou HD. Você pode encontrar na literatura também esses termos. Por isso que eu trouxe para vocês se familiarizarem, caso vocês recebam, por exemplo, um laudo aí que vem do exterior. E aí vocês já sabem como lidar com essas siglas, com essas nomenclaturas básicas, tá bom? Então, o TDAH ele é comum, é uma pergunta que é feita, né, constantemente por vocês, por mim, quando eu não tinha essa facilidade aí de estar conversando, estudando, na prática, o TDAH, quando eu não tinha contato com os adolescentes na prática. Gente, eu tive que parar aqui só para aceitar, tá bom? Aqui, uma pessoa que entrou. Vou voltar lá para o slide, só um pouquinho. Então, antes de eu ter, de eu não ter, né, de eu ter contato com essas crianças e adolescentes, eu não sabia que o TDAH ele era um transtorno que ele, na verdade, não é muito comum. Ele é raro, se você for parar para pensar e olhar na nomenclatura. Ele é, na verdade, comum, que algumas pessoas podem notar, né, em crianças e adolescentes, por exemplo. Por quê? Porque a gente percebe aí o comportamento da criança diferente. Mas se você for ver, a porcentagem dele é entre 3% e 5% no mundo. Então, ele não é um transtorno tão comum assim no mundo. Então, a gente não tem uma estimativa fidedigna para estar comparando esses dados aqui no Brasil. Mas a gente tem aí algumas pesquisas que falam dos Estados Unidos, né? Então, a gente traz essa porcentagem entre 3% e 5% aí, para a gente poder estar entendendo que esse transtorno, ele está sendo diagnosticado, na verdade, com mais facilidade, mas ele não é algo que é tão comum assim como a gente imagina. Por quê? Ele, na verdade, ele vai trazer sintomas como inquietude, alteração atencional. E essa inquietude vai modificar o comportamento da criança. Então, você imagina, vamos lá, vamos entender o processo de maturação, de desenvolvimento aí do cérebro de uma criança dos 3, né, vamos entender, dos 3 aos 12 anos. Olha só, 3 anos, ela já passou aí por um processo aí que a gente chama de poda neural importante. Na verdade, a gente passa pelo processo de poda neural o tempo todo, mas a gente tem uma poda neural muito importante aí no nosso desenvolvimento cognitivo, que é aos 3 anos.
Então, aos 3 anos, acontece uma perda significativa de neurônios, que é importante para a gente poder ter atenção, concentração, para a gente poder ter organização aí executiva, ou seja, pensar, coordenar o pensamento melhor, olhar, processar melhor o que a gente olha, processar melhor o que a gente escuta, organizar melhor os sentidos. Então, dos 2 aos 3 anos, essa poda aí, ela é importantíssima para a maturação do cérebro, ou seja, para o amadurecimento do cérebro. Então, ele vai acontecendo. Quando a gente percebe uma criança de 5 anos, essa criança já deveria apresentar, por exemplo, um comportamento um pouquinho mais atento para algumas questões. E aí a gente observa uma criança de 5 anos, por exemplo, que não para. Ela não consegue sentar, nem com intervenção. A gente já começa a notar que o comportamento dela está diferente. E a gente faz a comparação com uma criança de 5 anos que senta quando recebe uma estimulação. Então, a gente tem 2 padrões de comportamento. A gente vai lá para o comportamento de um adolescente, por exemplo, de 11, 12 anos. 11, 12 anos. O adolescente de 11, 12 anos, ele já não fica correndo o tempo todo, ele já não se levanta da cadeira o tempo todo, ele já não fica querendo pegar tantos objetos ao mesmo tempo, ele já tem um controle motor, ele já alterna o turno com o olhar, ele já espera a vez, ele já consegue atender um comando. Então, a gente percebe em relação à inquietude, que são os sintomas mais comuns, né, desse processo, é algo que chama atenção. E aí, esse adolescente, ele começa, na verdade, a receber uma investigação por conta de um comportamento. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Que o comportamento do adolescente, ele vai mostrar qual é o tipo de TDAH que ele tem. E que a gente vai entender depois. Né? E esses sintomas vão aparecer no momento que você está trabalhando com ele. Então, se você tem um adolescente que chega para você no seu consultório e a queixa dessa família é que ele não consegue, por exemplo, sentar, e não consegue prestar atenção no professor, não consegue olhar para o professor, ele se mexe o tempo todo, ele fica rodando na cadeira, ele rasga papel. Esse adolescente, ele possivelmente ele tem um tipo de TDAH aí, que é um tipo de TDAH hiperativo e impulsivo. Mas isso é um sintoma que pode também estar atrelado aí a um comportamento do TDAH comórbido. Ou seja, o TDAH pode estar junto com outra patologia aí que vai prejudicar esse comportamento. Então, o que você deve saber e o que você deve ter de informação quando você for receber essa criança no seu consultório. Né? Chegou para você, paciente, e você tem que fazer uma anamnese, ou seja, você tem que preencher todas aquelas informações do teu paciente, você tem que saber informações de como é o comportamento ele no ambiente social. Eu mandei para vocês lá no grupo uma ficha, vocês receberam aquela ficha? Eu mandei para vocês uma ficha, que são a ficha de acompanhamento das habilidades básicas. Eu vou compartilhar aqui com vocês essa ficha, para vocês acompanharem comigo. Essa ficha, ela vai te dar algumas noções básicas, né, desses comportamentos aí, que essas pessoas, ou seja, esses adolescentes, crianças ou adolescentes podem apresentar. Vou compartilhar com vocês daqui a pouco, quando eu terminar de falar aqui desse conceito, tá bom? Vou mostrar aqui para a gente poder estar olhando, observando juntos. Eu estou falando aqui para vocês.
Mas, Liliane, quais são os sintomas do TDAH? É só inquietude? É só hiperatividade? Não. Né? Então, a gente tem aí sintomas do TDAH que a gente vai verificar aqui, que muitas vezes as pessoas não chegam no diagnóstico. Vocês sabiam que eu tenho várias experiências de várias crianças que eu já atendi que elas não foram diagnosticadas com TDAH porque eram crianças muito, muito calmas, muito quietas. Eram adolescentes muito calmos, muito quietos. E que ninguém tinha percebido que o TDAH do tipo desatento, que é um sintoma, ou seja, desatenção acelerada, exacerbada, a palavra, a desatenção muito, muito visível. Por exemplo, a criança está sentada, o professor está falando, ela está sentada na cadeira, está no ambiente social, mas ela está no pensamento ali em outro lugar. O pensamento é um pensamento que não está no físico, ela está em outro, ela está corpo no local, mas mente em outro local. E aí, quando você pergunta, você entendeu? O que você achou da aula? Ela não consegue responder. Foi o que aconteceu hoje com uma paciente minha. Deixa eu só colocar aqui, vou compartilhar com vocês essa experiência. Essa paciente é uma adolescente que chegou para mim, nova, é uma paciente nova, porque é assim, quando a criança chega, a gente faz o plano terapêutico dessa criança. Né? Primeiro a gente faz a gente chama de pré-PTI, que é o pré-plano terapêutico dela. Então, esse pré, a gente vai coletar as informações básicas dessa criança ou adolescente. E aí é feita essa investigação do que esse adolescente sabe, do que não sabe, quais são os possíveis comportamentos, qual é o tipo de TDAH predominante, se ela tem outra patologia aí junto com o autismo, qual é a probabilidade aí dessa adolescente ou criança ser inserida no grupo de habilidade social. É isso que eu quero que vocês foquem bastante, né, que é a minha experiência, e eu quero trazer para vocês um pouco da minha experiência no grupo de habilidades sociais. As habilidades sociais, elas são muito exigidas hoje em dia na clínica psicopedagógica. Por quê? O ABA, né, que é a análise do comportamento aplicado, que é a ciência que a gente utiliza para fazer as intervenções, ela traz ali para nós a importância da interação social, que a gente chama mediada. Eu não tenho, por exemplo, uma interação social, por exemplo, como na escola. Porque se você for parar para pensar, a interação social da escola, ela é uma interação que ela, tudo bem, ela é mediada pelo professor, mas ela tem um foco ali, que o foco não é as habilidades sociais pura e somente, são os conteúdos escolares pedagógicos. Então, quando você começa a criar o grupo no seu consultório, você divulga lá, olha, eu agora comecei a atender adolescentes com TDAH, você faz uma divulgação na mídia, você começa a receber e você fecha ali num perfil, um número de adolescentes para o teu grupo. 5 adolescentes, por exemplo, é o máximo. 6 adolescentes, até 6 tudo bem. Eu já atendi até 8. Consegui até 8 porque a procura é muito alta. Mas a gente recomenda que seja no máximo 5. Você aceita esses adolescentes. E aí você vai ter que apresentar uma proposta para a família. Né? Então, nessa proposta que você vai apresentar, é como se a gente apresentasse uma proposta para a família, a gente faz o pré-PTI, que é o pré-planejamento dessa pessoa. Mas para isso eu tenho que entender todos os sintomas do diagnóstico que ela vem, que ela chega. Ela só chega
por exemplo, para nós, com a queixa de que há possivelmente um transtorno do déficit de atenção e há possivelmente aí um autismo. Então, lá a gente não recebe se não vier com o autismo no pacote, porque a especialidade é o autismo. O autismo tem que vir dentro do pacote. E aí vem outras patologias aí. As mais comuns, como eu falo para vocês, é o TDAH. Muito comum, a probabilidade muito alta com o TDAH, autismo TDAH. E é o que eu mais atendo. Então, essa criança chega, esse adolescente chega, como foi o caso dessa paciente, e aí eu fiz uma triagem, conversei, a gente faz uma análise, investiga, aplico algumas escalas, que não são escalas que a gente conhece na nossa prática, porque a proposta lá é uma proposta diferenciada, então a gente aplica as escalas que são específicas da clínica, e aí eu tenho aí uma informação dos sintomas. Então, essa paciente, 12 anos, ela, olha só, quando ela sentou na mesa, para a gente poder conversar um pouquinho, eu apliquei um ditado topológico. Eu vou mandar para vocês. Quando a gente for chegar na parte de intervenção, não se preocupe que vocês vão receber aí um material bem legalzinho. Um ditado topológico. Que é simplesmente você dá uma folha de papel e você vai dando alguns comandos para a pessoa. Gente, ela, por desatenção, mas desatenção pura, ela errou comandos básicos, como, por exemplo, faça um traço no meio da folha. Faça um traço no meio da folha. Aí, do outro lado, desenhe uma casa. Aí, do outro lado, ela não entendeu muito bem, mas era por conta da desatenção. E aí, no final, pedi para ela fazer, para ela escrever o que ela tinha achado, se ela gostou ou não gostou. Eu dei a folha, entreguei o lápis, ela ficou pensando, 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 não saiu nada. Eu até deixei ela ficar bem à vontade, a gente interagiu bastante, mas não saiu nada. Ela não escreveu nada, ela não conseguiu escrever nada. E aí, e aí eu fiz a adaptação e foi para a questão oral. E aí eu pedi para ela não verbalizar o que ela tinha sentido. E ela respondeu, verbalizando com monólogos. Gostei? Você gostou? Sim. Então, a desatenção aí foi um foco terrível, assim, foi algo que me despertou para poder traçar um planejamento de intervenção para ela, já que ela vai entrar no grupo, ela é nova no grupo, e esse grupo já está no nível que a gente já fez um trabalho maravilhoso, eles tinham muitos comportamentos, eles eram adolescentes muito agitados, eles não tinham nenhuma noção de regras, de contexto terapêutico, de entender um pouquinho da demanda social do outro. Hoje, eles estão num nível, sabe, num vínculo muito forte, um com o outro, e a gente já consegue trabalhar, né, de uma forma maravilhosa com eles, de uma forma bem satisfatória. Mas, como eu falei para vocês, a gente precisou chegar nessas informações bem básicas, né, que são as informações de conceitos, de entendimento sobre o perfil, do que é, dos sintomas e assim vai. Então, o sintoma do TDAH, do tipo, por exemplo, desatento, ele vai atrapalhar muito na habilidade social. Então, é importante que você preste atenção nesse sintoma. O sintoma mais comum do TDAH é a hiperatividade e a impulsividade. Eu digo mais comum porque é o que mais chega na clínica e o que mais traz essa queixa aí da escola, por exemplo. A escola reclama muito dessa questão da hiperatividade. E principalmente quando ela está junto aí com a impulsividade. Então, na infância, né, em geral, se associa essas dificuldades na escola e no relacionamento com as demais crianças, principalmente com pais e professores. Essas crianças hiperativas, elas são tidas como avoadas,
vivendo no mundo da lua, estabanadas, algumas até começam, né, a rotulá-las, aí elas têm uma série de apelidos, e aí são pessoas que são rotuladas pelo comportamento hiperativo, com hiperagitação motora. E meninos, eles tendem a ter os sintomas que a gente tem na estatística, né? Maior, ou seja, a probabilidade maior, né, desse sintoma de hiperatividade é em meninos. A gente percebe realmente que os meninos eles têm aí a maior probabilidade em relação à hiperatividade, né? A impulsividade e a hiperatividade, ela sempre anda junto. Para vocês entenderem, a hiperatividade, ela vai ocorrer por conta da impulsividade. É meio que uma coisa puxando a outra. Eu quero fazer algo, eu sou impulsiva, ou seja, eu estou com vontade de fazer. E a gente vai entender por que isso acontece. Eu quero fazer, eu vou e movimento o meu corpo. Primeiramente, tudo isso vai acontecer aqui no cérebro. Todo esse processo vai acontecer aqui na região frontal, no córtex frontal. É daqui que a gente vai receber, vai ter esse comportamento. Então, crianças e adolescentes, por exemplo, com TDAH, podem apresentar problemas de comportamento e, principalmente, dificuldade de cumprir regras e limites. O cumprimento de regras e limites, ele é algo que ele é condicionado, né? Então, a sociedade, ela vai lá e diz, ó, você não pode entrar, por exemplo, com esta roupa neste ambiente. Por exemplo, na escola. Eu não posso ir para a escola de biquíni. Na escola, eu tenho que seguir um padrão ali social. Então, quem estipulou essas regras? Foi a sociedade. E essas regras são ensinadas desde criança. Então, o nosso cérebro acompanha o desenvolvimento maturacional. Nós vamos ouvindo a nossa mamãe dizendo: não vai sair de casa só de calcinha. Vamos botar uma roupinha. Desde pequenininho que é assim, não é? Então, não, vai sair. Ah, você vai, por exemplo, para o aniversário, vamos se arrumar, vamos colocar uma roupa legal. Desde pequenininha, nossa família, nossa mãe, nosso pai já coloca aí essa regra, né, social. Então, a criança que tem a hiperatividade e a impulsividade, ela tem dificuldade de cumprimento de regras, de seguir regras sociais, de entender esses papéis sociais. Por quê? Porque essas regras sociais, elas precisam ser aprendidas e elas precisam ser cumpridas. E olha só, para aprender, aí a gente volta lá para o conceito básico de aprendizagem. Psicopedagogas que estão presentes sabem aí que para aprender, o pré-requisito básico da aprendizagem é a atenção. Então, sem atenção, memória não retém informação. Então, atenção é pré-requisito para aprender. Se eu estou levantando da cadeira, se eu estou correndo, se eu estou fazendo bolinha de papel, se eu estou rasgando papel, se eu estou quebrando lápis, eu não consigo prestar atenção no que está sendo falado. Então, na verdade, eu digo que o nosso desafio com os adolescentes, principalmente, é justamente esse: mediar um processo aí comportamental que vai associado à motricidade aí. Por quê? O comportamento ele vai ser moldado por um perfil aí social. Mas eu tenho um TDAH que vai prejudicar o meu comportamento. Mas eu tenho que entender o TDAH para traçar estratégias aí para ajudar no comportamento. É isso que a gente vai fazer. A gente vai entender para poder traçar a estratégia. A criança cresceu,
O adolescente cresceu e se tornou um adulto. No TDAH, gente, se ele não tiver intervenção, e aí eu já deixo para vocês como orientação quando vocês forem conversar com a família, quando vocês receberem a criança, o adolescente, vocês precisam falar, conscientizar a importância da intervenção. É muito importante. Por quê? Porque a intervenção ela vai ajudar esse, esse futuro adulto. Esse futuro adulto, ele não vai ter problema, por exemplo, no trabalho, que é muito comum adultos não pararem emprego, adultos não aceitarem regras. Você já imaginou, por exemplo, você está no seu consultório, mesmo que você trabalhe para você, um exemplo, mas você, de certa forma, tem que cumprir as regras que o seu cliente te impõe. Então, você não pode dizer assim, hoje eu não vou trabalhar. Hoje eu não vou fazer tal coisa. Não quero fazer isso. Você tem que fazer, porque você está ali sendo remunerada para fazer. Então, a remuneração que você recebe é como se você fosse, na verdade, ali, como se fosse uma relação de patrão-empregado, de uma certa forma. E aí o teu paciente vai querer que você cumpra. Se você tem TDAH, você não cumpre prazos, você tem dificuldade de seguir ali um contrato, por exemplo, você tem dificuldade de se relacionar. Adultos com TDAH, casamento, dificilmente eles têm um relacionamento duradouro. Por exemplo, casamentos casam várias vezes, namoros trocam de namorado com muita facilidade, tem muita dificuldade social, não conseguem conviver com o outro, tem dificuldades, por exemplo. E também são considerados muitas vezes egoístas, porque alguns sintomas do TDAH, eles são muito parecidos com sintomas do autismo. Na verdade, o autismo e o TDAH junto, a gente confunde muito, e o diagnóstico do autismo fica muito difícil de ser fechado. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque quando o TDAH, por exemplo, ele está prevalecendo no autismo, a gente não consegue olhar o autismo. E a gente precisa fazer uma avaliação muito criteriosa, porque o que vai diferenciar aí são alguns detalhes do comportamento, como, por exemplo, comportamento repetitivo. A gente vai entender que alguns sintomas são muito semelhantes do autismo na próxima sessão, a gente vai entender. Eu acho que tem alguém querendo entrar, né? Deixa eu só aceitar aqui. Alguém está tentando entrar. Certo? Eu vou só. Tudo bem, a aula vai ficar gravada, tá bom? Aí você pode assistir depois. Esse primeiro momento a gente vai falar um pouco mais desse conceito, para você já, para a gente começar, a gente vai seguir direitinho o planejamento. Então, quais são as causas do TDAH, gente? A gente não tem ainda uma causa, né, específica. A literatura fala de várias causas, né? Então, por exemplo, a gente tem aí vários fatores que podem, né, contribuir para o TDAH. Então, a gente vai entender aí quais são esses fatores que podem incluir. Estudos, né, já trazem isso para a gente aí nessa questão aí da falha, alteração na região frontal e suas conexões com o resto do cérebro. Alteração nessa região frontal. Região frontal, testa, alteração. Essa conexão aí com o resto do cérebro, ela acontece de uma maneira falha. Então, essa falha aí vai prejudicar, por exemplo, lá, uma conexão aí que eu possa prestar atenção numa conversa, que eu possa me interessar, por exemplo, por essa conversa. E aí eu tenho que ajudar esse adolescente, trazendo ele para o foco de interesse dele. Estudos também, gente, já mostraram
que algumas ressonâncias magnéticas desse cérebro aí, de pessoas com TDAH, quando estavam ali no objeto de interesse, o hiperfoco, que é uma característica também do TDAH e é uma característica também do autismo, ele traz ali uma superativação de neurônios na região frontal. É como se aquele cérebro só direcionasse as conexões para a testa, para aquele objeto ali que aquela pessoa está interessada. Então, por exemplo, ele tem muito interesse em jogos eletrônicos, por exemplo, Roblox. Então, toda vez que ele está jogando Roblox, ele fica muito focado, é determinado, e fica lá no jogo. E aí, quando a mãe chega, diz assim, mas ele não... Como é que pode ele ter TDAH? Porque quando ele está no jogo, ele fica sentado, prestando atenção, dedicado. Ah, então, aí eu explico para a família, porque o jogo é o objeto de interesse dele. O jogo é o hiperfoco dele. Então, ele vai se atrair pelo jogo, ele vai focar no jogo, ele vai inibir qualquer estímulo externo e vai focar naquele jogo. Vocês estão entendendo? Porque o interesse gera hiperativação na região frontal, que gera foco e atenção. Então, qual é o nosso papel enquanto psicopedagogas, neuropsicopedagogas, professoras? É entrar no interesse dele. Então, a gente tem que conhecer para poder intervir. Entrar no interesse desse aluno. Professora, a senhora vê a gente quando está passando os slides? Não, eu tenho que sair para poder ver vocês. Agora eu estou vendo vocês. Não, tudo bem. É porque eu abri a câmera, tinha feito um sinal e eu me lembrei, podia ser que você não estivesse vendo. Eu estou com uma dúvida, assim, eu sei que tem um mau funcionamento, né, da região frontal. Boa noite, né, professora? Desculpa, não dei nem boa noite. Boa noite. Mas, assim, o que é que não funciona bem no frontal? É liberação de neurotransmissor, é captação de neurotransmissor, o tamanho não desenvolveu corretamente. O que é que tem no frontal que não funciona direito? Boa pergunta. O que acontece? Os estudos, na verdade, eles não têm uma clareza de direcionar, de dizer assim, é isso, ponto e ponto. Não. Eles trazem algumas suposições para a gente, né, para a gente entender. Já foi explicado que essa falha ela acontece aí nessa conexão aí, né, entre as sinapses, ou seja, os neurotransmissores, é como se faltasse aí, deixa eu trazer para o popular, por exemplo, uma fiação elétrica, ela vai gerar energia, porque aquele cabo ele está funcionando, ele está impulsionando aquela energia de uma maneira bem tranquila e fácil. Mas se, por exemplo, um fiozinho daquele ali soltar, escapar, ele já vai começar a transmitir a carga ali de energia de uma forma mais lenta e talvez diferente, e pode ser até que não consiga transmitir, por causa de uma simples falha ali. Então, essa falha ali em um fiozinho é o que vai gerar o comportamento. E aí entra aí toda a base genética daquela criança. Se ela, por exemplo, tem familiares que tiveram os mesmos comportamentos, por exemplo, o pai, o avô, o bisavô, ele vai ter ali uma genética que vai propiciar esse tipo aí de conexão nessa região frontal. E ele vai ter um tipo de comportamento. Então, não se tem, assim, uma explicação para aquilo. É algo que a gente só consegue perceber quando a gente percebe, por exemplo, no tipo hiperativo, impulsivo,
no comportamento. Sim. E a falha, geralmente, é no controle inibitor. E o controle inibitor está na região frontal. Só que a gente não consegue dizer o porquê e o que está falhando. Você entendeu? Não se tem uma explicação clara. Se tem suposições de que aquela falha ali acontece devido, por exemplo, a uma carência de uma substância, por exemplo, que a gente precisa medicar, que ele talvez, a Ritalina, por exemplo, que é um medicamento mais comum, vai lá e supre, inibe aquele comportamento, a criança e adolescente fica com outro comportamento. Aí estimula a região, a estimulação desses neurônios aqui, ela começa a ser ativada, e aí a gente percebe a mudança desse comportamento, mas não se sabe a real causa, né? A real falha, onde está a real falha. Nem as ressonâncias conseguem nos explicar. É mesmo? Nossa. E os estudos do TDAH, eles são bem, eu diria que, na verdade, já se tem aí, da década de 70, a gente já tem 60, a gente já tem estudos. Mas a gente só começou aqui no Brasil, a equipe multidisciplinar só começou, de fato, a estudar mais a fundo. Se você for abrir, por exemplo, os artigos da Cielo, vocês podem até entrar na Cielo, no Google, que é o Google Acadêmico. Aí você vai lá, Cielo, você digita lá. Tudo que você vê sobre TDAH é artigo recente. É artigo depois de 2015. E aí a gente teve uma atualização do DSM em 2014, final de 2014, início de 2015 a gente teve atualização, que é o DSM? É o manual que regulamenta as patologias. Então, lá no DSM-14, ele estava como, por exemplo, diferença, déficit de atenção, sem hiperatividade, que a gente ouvia muito falar do transtorno hipercinético. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo, já leram em algum laudo. Transtorno hipercinético. Assim, vagamente. Isabel está avisando que vai precisar sair, viu? A Isabel botou um recadinho agora no chat, avisou que precisa sair. Ah, tá. Vocês entenderam? Então, essa questão aí ela é muito comum. Então, a gente só começou a estudar de 2015 para cá. E cada vez mais, quando eu estudei o TDAH, comecei a estudar muito TDAH, eu comecei a estudar com o Dr. Clay Britz, que ele faleceu, né, Dr. Clay Britz, ele tinha pós-doutorado em TDAH, e ele era portador do TDAH. Então, ele tem muitas e muitas pesquisas também, é um pesquisador brasileiro, né, que foi, né, faleceu, mas as pesquisas deles estão aí, deixou um legado muito importante para os estudos do TDAH. E o material que eu postei para vocês no grupo também é um material muito utilizado no mundo. Ele foi traduzido, né, para o Brasil, mas ele é um material utilizado no mundo. Sim. Outra questão... depois a senhora pode só digitar o nome desse professor que você estudou? Dr. Clay Britz. Clay Brito, é isso? Britz, é B-R-I-T-S, Britz. Clay Britz. Tá, apareceu aqui, TDAH. Aí a gente vai continuar aqui falando um pouquinho dessa região frontal. Várias outras também pesquisas, vários artigos mostram também o que a gente pode perceber aí. Essa alteração aí, ela é muito, muito comum da gente observar no comportamento da criança, porque ela fica muito agitada, ela sobe e desce, ela mexe nas coisas, porque a gente percebe aí que há uma alteração desse sistema aí de neurotransmissores, principalmente dopamina e noradrenalina. Qual é a função da dopamina? Para vocês entenderem. A dopamina, ela é um neurotransmissor que ela vai ativar aí a recompensa. Então, ela é ativada por causa da recompensa.
melhor dizendo. Então, por exemplo, eu quero comprar algo. A dopamina superativou aí, porque só pela vontade de eu comprar um carro, por exemplo, eu quero comprar um carro. A dopamina ficou superativada aqui na minha região frontal, porque eu quero comprar um carro e eu gosto do carro. Nesse momento, há uma ativação. Dentro de um processo natural, a dopamina é ativada. Uma pessoa, por exemplo, sem TDAH, há uma ativação. Mas essa ativação, ela tem um equilíbrio químico. No TDAH, há uma alteração desse processo. Então, há um desequilíbrio. Então, há um super excesso dopaminérgico, ou um super excesso aí da noradrenalina. A noradrenalina vai trazer o quê? A excitação. Eu vou ficar excitada, eu vou ficar animada, eu vou me mexer, eu vou ter comportamentos ali excitatórios. Então, aí a gente tem uma superativação dopaminérgica, uma superativação da noradrenalina no córtex frontal. Então, aí a gente vê o que a gente vê nos consultórios, aquela agitação toda da garotada. E o que pode causar o TDAH? Hereditariedade, substâncias ingeridas na gravidez, né? A hereditariedade é a probabilidade maior, pai passou para filho, enfim, então a gente tem questão hereditária. E também a gente tem aí algumas questões de substâncias, né, que são ingeridas na gravidez. Substâncias químicas, por exemplo. Por exemplo, a grávida que se droga, né, a grávida que faz uso de substâncias, né, que prejudiquem o bebê. O sofrimento fetal. Então, no momento ali do parto, ou antes do parto, o processo de gravidez, dessa mãe aí que ela não passou por um cuidado, não teve pré-natal, tudo isso também pode provocar aí o nascimento de um bebê com TDAH. Certo? Então, vou só tirar aqui para vocês esse slide, que eu vou mandar no grupo para vocês, mas eu ainda vou ajustar. E eu queria só mostrar para vocês a escala, eu postei no grupo para vocês. Essa escala, ela vai ajudar vocês, nesse primeiro momento, a triarem um comportamento que eu preciso que vocês triem dos pacientes de vocês. Mas antes eu queria saber se vocês já têm pacientes, se vocês já trabalham num grupo de habilidades, como é que é a experiência de vocês para eu poder estar acompanhando aí e traçando também aí uma aula mais específica para a necessidade de vocês. Como é que é a atuação de vocês hoje? Assim, Liliane, eu sou professora universitária e eu tenho vários alunos com TDAH. Então, eu já tento usar algumas estratégias didáticas diferentes para eles, né, durante as aulas, mas eu sinto que eles são completamente desassistidos. Né? Então, assim, o meu interesse, que ainda vou começar a trabalhar, a gente terminou o curso agora, né, é me aperfeiçoar e poder trabalhar com um público-alvo de adulto, né, universitário ou não, né, a universidade é o meu ambiente de trabalho, mas com especialização, eu pretendo trabalhar com TDAH. Ai, que legal. E os seus alunos, eles são... qual a faixa etária? E eles são 18, 20, 25, 40. Eu tenho uma aluna de uns 60 e tantos anos, entende? Eu tenho aluno de todas as idades. E agora você consegue fazer um trabalho na universidade com eles, atualmente? Na universidade ainda não, né? Eu quero fazer um projeto, né, para fazer um trabalho com eles na universidade, né, nível institucional. O que eu tenho feito é pessoalmente com cada um dentro da sala de aula.
Certo. Deixa eu ver se eu entendi. Você fez formação em psicopedagogia? Não, eu sou da turma das meninas, da Simone, da Isabel, da Mônica, né, a Regina foi coordenadora do nosso curso de neuropsicopedagogia. Nós terminamos agora em dezembro. Ah, entendi. Então, vocês estão concluindo a formação em neuropsicopedagogia. Isso. Certo, entendi. Ótimo. Então, basicamente, o público-alvo de vocês vai ser esse público do TDAH e outros também, autismo também. Não, as meninas são diferentes, né? Assim, a Simone tem uma experiência grande, né? Ela gosta de trabalhar com criança, ela é super habilidosa, você não tem noção do que essa criatura faz. Ela faz coisas lindas, lindas mesmo. Mas ela trabalha com criança, né, Simone? Não sei se Simone está podendo abrir o microfone, né? Mas. Sim, professora, né? Pois é, Simone é massa, ela é sensacional. E trabalha com criança. Eu que sou a única que trabalho, né, com adultos e pretendo trabalhar na neuropsicopedagogia com adulto. Ah, muito bom. Na verdade, para trabalhar com adulto, você tem que entender também do processo aí, desde o desenvolvimento da criança, porque esse adulto, ele, na verdade, é uma criança que não teve estimulação, é um adolescente que não teve estimulação, e às vezes a gente precisa dar uma voltadinha no tempo e resgatar preencher essa lacuna aí. Tem E um é bem impressionante. um deles que tem TDAH, vou abrir a câmera de novo. Não repara que eu comprei um fone e ele veio fone de DJ, fica todo cheio de luzinha. Que legal. Eu comprei pela internet, eu não sabia que ele vinha com a boate junto. Né? Ai, que legal. Tá aí, tu já tens um recurso para trabalhar. Uhum. TDAH vai chamar atenção. Então, assim, um deles, por conta do TDAH, né, assim, gerar tanta dificuldade, ninguém mais queria ele na equipe, para fazer trabalho de equipe. Imagina. Entendeu? Imagina. Ele acabou numa equipe que com ele fazem 3 com TDAH. Nossa. Uma das minhas turmas eu tenho 5. Então, o que vocês não podem deixar de esquecer, a gente falou de conceitos básicos gerais, mas cada criança, cada adolescente, cada adulto é único. Então, eu só posso trabalhar com ele se eu conhecer ele. Eu primeiro preciso saber quem é o meu aluno, o meu paciente. Conhecendo, eu traço as estratégias. Eu conheço o transtorno, eu conheço a patologia, mas eu não posso deixar o transtorno acima da pessoa. A pessoa, ela é a pessoa. Então, quem é o teu aluno? O que ele gosta? Quais são as prioridades, as habilidades que ele tem? Quais são as preferências dele? Eu vou mandar para vocês essa ficha, que é uma ficha que a gente chama de avaliação do comportamento indireto. Eu vou observar um comportamento ali indiretamente. Então, quem é aquela pessoa? O que aquela pessoa gosta? Porque em cima do que ela gosta, de quem é aquela pessoa, eu já traço a estratégia. E aí eu já sei como fazer o processo de intervenção. Essa ficha que eu mandei para vocês que estão na escola, vocês vão observar a questão social. Então, ele senta, ele espera, aí já vai pensando no teu aluno, no teu paciente. Ele se expressa interagindo, ou ele interage quando ele está necessitando de algo, ou ele nunca interage. Como é que funciona a expressão corporal dele? Ele faz, como é que está a questão motora? Então, eu começo a observar quais são os comportamentos desse paciente, desse aluno.
ele segue a instrução de um passo. Olha só, isso é uma coisa para ti, Patrícia, né? Sim. A turma não aguentou ele. Pronto, ele é bem agitado, ele não para quieto. Mas se eu der instrução para ele de 2 passos, vou dar um exemplo aqui, o nome dele, por exemplo. João, vai lá na secretaria, pede para a professora de história mandar, vai na secretaria e pede para a professora de história mandar o boletim. Eu dei duas instruções para ele. Será que ele consegue seguir? Ou então, vai lá com o Jorginho e pega o lápis. Eu dei 2 instruções para ele. Ou então, abre a porta. Eu dei uma instrução. Ele é tão disperso, ele é tão hiperativo que ele não consegue nem atender uma instrução. Isso aí a gente precisa... Primeiro, é como se eu tivesse ensinando uma criancinha a andar. Vou mudar o exemplo. É como se eu estivesse ensinando um adulto a dirigir. O adulto, ele completa 18 anos, ele já pode ter uma carteira de motorista, né? Tirar uma carteira de motorista. Mas ele vai ter que fazer uma autoescola. Então, eu vou ensinar o passo a passo para ele conduzir aquele carro. O que é o carro? Trazendo para o nosso exemplo. É a própria vida. Esse adulto, muitas vezes, não sabe conduzir a própria vida. Ele quer coisas, mas ele não consegue conduzir a própria vida. Ele está na escola, mas ele não consegue avançar, porque ele não tem o controle motor, ele não tem o controle das ações, ele não consegue. Então, essa ficha aqui vai ajudar vocês a traçarem esses perfis bem básicos. Como é que está a questão cognitiva dele? Nomeação de objetos. Gente, hoje, eu simplesmente fiquei boba, porque a gente está fazendo uma atividade de férias na clínica, como as aulas só vão voltar em fevereiro aqui. Mas a gente está com uma programação especial essa semana e a outra, que é uma programação tipo colônia de férias. Então, tem várias atividades. E eu fiz uma atividade com o meu adolescente hoje, que a gente estava jogando, né? A gente joga, na verdade, não era o grupo de habilidades que eu controlo, mas eu convidei, como é uma atividade de férias, eu convidei um outro adolescente para fazer parzinho, a dupla com ele na intervenção. E aí a gente ficou jogando Uno, né? Eles amam jogar Uno, e depois jogamos o Ludo, foi tudo tranquilo. Uno e Ludo jogaram muito bem, houve interação, alternou turno, houve uma ampliação do repertório vocal, houve um interesse, permaneceram sentados ali durante mais ou menos 30 minutos jogando. No finalzinho da sessão, que a minha sessão é 40 minutos, os 10 minutinhos eu levei ele para a minha sala individual, porque eu vou ajustar a sala e tudo, né, para poder fazer a entrega da criança para o pai. Ele simplesmente... Aí eu peguei umas fotos, assim, umas imagens, que eu tenho uns cards, de várias pessoas. Tem pessoas correndo, pessoas no metrô, pessoas dirigindo. E eu comecei a brincar com ele. Acho você aí, vamos brincar aqui. Eu vou perguntas e respostas. O que eles estão fazendo? Aí eu peguei um card e mostrei, era um casal jantando num restaurante. E aí eu perguntei, o que eles estão fazendo? Ele falou comida, fazendo comida. Eles estavam sentados num restaurante. Então, eles não estavam fazendo comida. É um adolescente funcional. Mas você percebeu aí que uma pergunta, ela não teve uma resposta adequada a uma imagem específica, então, ou seja, uma leitura de contexto não aconteceu. Entendi. O real, né, contexto da figura não era fazendo comida, eles estavam jantando, ou lanchando,
Enfim, eles estavam no restaurante. Alguém levantou a mão? A Simone. Pode perguntar. Liliane, atenção clínica, né, no consultório. Essa lista aí, esse formulário, a gente faz no momento em que a gente acredita que ele tenha TDAH, e aí a gente vai observar em algum momento, ou a gente faz lá no início da EOCA, quando os pais fazem as queixas. Você tem duas opções. Como é que eu faço? Eu costumo fazer a observação no momento que a criança chega para mim sozinha, do momento que ela está no meu, já iniciando o processo, ou avaliação, ou geralmente é avaliação. E aí, antes da anamnese, isso aí eu aplico antes da anamnese. Na anamnese, eu foco geralmente nas perguntas básicas, família, gravidez, processos todos ali de desenvolvimento, comportamento social em relação à visão dos pais. Eu realmente só faço anamnese. Na pós-anamnese, vamos imaginar que seja uma segunda sessão. Aí eu já observo o comportamento da criança, porque eu já tenho uma queixa lá da anamnese, já tenho informação da anamnese, e separo essa ficha aí, que é uma ficha de habilidades básicas, e já vou preenchendo. Isso no meu consultório particular, né? Que eu faço atendimento também no meu consultório particular à noite. Eu tenho um consultório particular à noite. Mas, por exemplo, na clínica que eu sou empregada, que eu sou dedicação exclusiva a essa clínica, lá a gente tem o plano terapêutico da clínica. Então, a gente não segue essa escala. A gente segue um outro planejamento que é semelhante a essas perguntas aí. Por isso que eu trouxe para vocês essas perguntas, que é semelhante aos que a gente trabalha. Eu não posso trazer o material da clínica para vocês, mas vocês vão ter uma base para vocês estarem utilizando aí no momento da intervenção. Por que intervenção? Porque quando você for fazer o processo de intervenção, você vai observar todos esses comportamentos e você vai marcar. E se você for olhar lá, não sei se vocês já conseguiram ler, lá embaixo tem umas orientações para vocês colocarem as cores, lá no finalzinho. Ó, aí tem aqui, ó, primeiro período. Por que está aqui primeiro período, segundo período? Porque essa observação, gente, é uma observação que é mensal. O primeiro período aqui, eu considero, eu faço mensal. Segundo período, ou seja, o segundo mês, terceiro mês, quarto mês. E aí eu faço as minhas considerações finais. E aqui a gente tem lá embaixo, a gente tem uma escala de cores, olha. Aí você vai fazer assim no seu computador, ou você pode imprimir e fazer à mão. Toda vez que acontecer o comportamento, você pinta de azul. Não aconteceu vermelho, amarelo, dificuldade, verde, parcialmente, ou seja, está em desenvolvimento, e o preto não se aplica. Então, você vai fazendo eu pinto isso aqui, ó. Eu pinto esses quadradinhos aqui. E aí eu sei quando aconteceu aquela atividade ali, aquele comportamento, aquela habilidade daquela criança. Ó, socialização. Compreende regras? Isso aqui eu só posso ir perguntando à medida que eu vou conhecendo e observando. Que eu podia muito bem perguntar para o professor, eu podia perguntar para a família, mas nem sempre as informações que eles me trazem são informações que vão ser compatíveis com a observação clínica. Quem é da escola aqui? Quando eu falo clínico, clínico pode ser dentro da escola. Na sala de aula você pode ser clínica, porque não tem como você separar o teu olhar clínico e o teu olhar clínico. O neuropsicopedagogo, ele tem que ter um olhar clínico. Ele é professor, ele está na sala de aula, mas ele tem que ter um olhar clínico. Então, eu olho o contexto. Só para a gente finalizar, eu já vou dar só um exemplo para vocês. Veio um adolescente para mim que marcou demais. Ele foi expulso da escola, expulso mesmo, literalmente expulso.
a família tem alto poder aquisitivo. Então, não teve questões financeiras que pudessem manter ele na escola. E aqui no Sul, eu não sei se vocês, a maioria, se tem alguém que é do Sul aí, ou as pessoas aqui são muito conservadoras. Então, essa escola é uma escola religiosa, uma escola conservadora, não aceitou o comportamento dele, mesmo ele tendo laudo de autismo e TDAH. E a escola não aceitou por quê? Porque ele bateu no colega e falou que ia furar o colega. Então, a escola, com essa fala, foi a justificativa para a expulsão. E ele foi expulso da escola. Então, quando ele chegou na clínica, ele chegou ano passado, ninguém queria atender ele. Nenhuma terapeuta queria atender ele. Eu falei, eu vou atender. Porque ele tinha histórico também de ter agredido outras terapeutas. E aí todo mundo, mas tu vai ficar só na sala com ele, cuidado, não sei o quê, porque ele é forte, pode te machucar. Eu falei, não, eu vou atender ele. E eu atendi ele, e simplesmente eu escutei todas os lamentos desse adolescente. Tudo que estava preso dentro dele, eu escutei. E ele se tornou um adolescente totalmente renovado. Hoje, ele é um adolescente muito diferente. Inclusive, hoje eu atendi ele, o pai me chamou, agradeceu a equipe, né, porque trabalha em equipe, e disse que está muito feliz, e falou que ele vai presenteá-lo com um show. Eles vão para um show, ele comprou o ingresso para ele ir assistir um show de um cantor que ele gosta, e ele estava muito feliz. Então, para vocês verem, eu escutei o adolescente, eu não tive medo de atender o adolescente, eu entendi a necessidade do adolescente, eu consegui me colocar no lugar do adolescente, porque ele não era compreendido, por quê? Porque ele não conseguia se expressar, ele não sabia lidar com as emoções, ele não controlava os impulsos. Então, tiveram vários fatores aí que contribuíram para o comportamento dele agressivo, né? O comportamento agressivo. Então, hoje a gente trabalha muito. Lógico, ele ainda tem impulsos agressivos. Semana passada, ele chamou palavrão para mim. Aí eu olhei para ele, fiquei séria, e aí ele pediu desculpa. Aí ele falou, muitas desculpas. Me desculpa, Lili, me chama de Lili, né? Desculpa, Lili, desculpa, Lili. E tudo bem, eu já desculpei. Aí ele ficou, brincou, interagiu. Aí teve um outro momento que eu entrei em contradição com ele também retocou e chamou outro palavrão. Aí eu olhei para ele e falei, você chamou outro palavrão, então, como você chamou outro palavrão, nós vamos guardar o jogo, nós vamos voltar para a sala e eu vou conversar com seu pai. E ele disse, não, Lili, por favor, me perdoa. Aí começa de novo. Mas é o tempo todo eu trabalhando essas emoções com ele. É o tempo todo eu me controlando. Porque ele não pode ser contrariado. Ele é contrariado, ele demonstra um comportamento impulsivo, demonstra um comportamento opositor, mas eu tenho que me manter firme, eu tenho que ter pulso, e ele tem que sentir que quem está no controle sou eu, não é ele. E assim ele consegue controlar os impulsos e controlar a emoção. Certo, meus amores? Isso é só o começo, tá? Vocês ainda vão aprender mais coisas, muitas coisas. Eu tinha levantado a mão, né, para fazer umas perguntas. Sim, agora são duas, no caso. Primeiro, essa tabela, alguns elementos dela ficam complicados para aplicar com adulto, com brincadeiras, etc. Existe um formulário desse para adultos? Existe a escala, tem uma adaptação da escala MCHAT para adultos. Materiais, recursos, a gente tem muito pouco para adultos, gente, muito pouco. Os recursos dos adultos são são muito utilizados para as crianças e adolescentes. Na verdade, nós somos
os pesquisadores que vão criar esses materiais para os adultos no futuro. Vocês podem começar a criar o material de vocês, gente. É sério. Assim, Lili, posso chamar de Lili também? Pode, Lili, pode. Lili, então, assim, se você pode repetir o nome ou digital, escrever no grupo da gente. Se você não tiver como compartilhar um documento similar para adulto, compartilhar onde eu posso buscar, né? Sim, materiais para adultos. Eu vou fazer uma pesquisa. Eu vou fazer uma pesquisa e eu vou estar compartilhando, a gente vai estar fazendo essa ponte contigo. Tá bom, gente? Desculpa, eram 2 perguntas. A segunda, talvez seja mais uma observação do que uma pergunta, mas com relação a esse caso, né, que você trouxe como exemplo da mudança de comportamento do adolescente, você conseguiu escutá-lo, né? E sim, ele se abriu com você facilmente, você precisou usar alguma estratégia, porque você ouviu, mas ele fala, como ele falou, como ele chegou a desabafar? Foi espontâneo? Você usou algum tipo de estratégia para facilitar esse diálogo? Porque se ele não tem o domínio dessa habilidade comunicacional, que é uma habilidade social, como você conseguiu fazer ele falar e ele ser ouvido, fazê-lo ouvido? Aí que está o segredo. Aí é que está o segredo da experiência que a gente tem, né, de 10 anos na prática clínica. Mas a gente tem algumas técnicas que a gente faz o adolescente falar, e essas técnicas, na prática clínica, você vai começar a perceber. O que eu posso dar para vocês são alguns passos, quando a gente for começar iniciando o processo de intervenção na prática, eu vou trazer para vocês algumas práticas, algumas técnicas práticas que eu utilizo, que vocês podem utilizar. Mas um spoiler que eu vou dar para vocês é que o primeiro passo é você, primeiro, ter algumas informações básicas do adolescente. Eu já tinha informações dele, já sabia todo o histórico dele escolar, eu já sabia o que tinha acontecido. Então, eu fui no foco. Eu comecei a pedir para ele fazer ali um desenho, em cima do desenho, eu pedi para ele me relatar qual era a matéria preferida, que ele gostava, eu já sabia qual era, qual era o contexto, e eu fui em cima do que eu já sabia. Então, eu utilizei os desenhos projetivos, para poder iniciar esse diálogo com ele. Os desenhos projetivos nos ajudam muito nessa questão também. Foi um recurso que eu utilizei, desenho projetivo. Certo? Ótimo, obrigada, viu, Lili? Vou ver que vocês vão ter dicas quando a gente começar a falar, entrar de fato na intervenção. Meninas, foi um prazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Professora, boa noite, obrigada, foi maravilhoso. Eu estou amando estar com as minhas amiguinhas de novo assistindo aula. Então, vamos ficar toda terça-feira, tá bom, meninas? Obrigada, Patrícia, Simone, Júlia, Aurélia, Mônica. Se eu esqueci mais alguém, me perdoe. Um beijo para vocês. Vamos dormir e descansar. Boa noite. Tchau, meninas. Tchau.